E aí, galera? Vamos lá com as perguntas e respostas da semana. As primeiras 3 perguntas, na verdade, são sobre CO2. Perfeito que acabou de ter a aula. Primeiro, o gás deve ser espalhado tipo um chuveirinho em cima das plantas. E que nem eu falei na aula, não é tão importante que esteja uma saída em cada tipo canto do grow, mas sim mais importante você ter uma circulação de ar dentro daquele grow que seja adequado para circular o CO2 no ar. A segunda parte da pergunta era se era necessário colocar um ventilador no chão para levantar o CO2, porque né, o CO2 é mais pesado do que o ar ambiental. E né, não precisa colocar um ventilador necessariamente no chão, mas se tiver circulação no ar suficiente da sala, você vai conseguir atingir né, uma distribuição uniforme em geral com CO2. E a última parte da pergunta sobre CO2 era se o filtro de carvão, né, aquele filtro de cheiro que a gente usa no Grow, vai tirar algum nível de CO2 do ar. E a resposta é não. Não existe um filtro que você consegue utilizar para retirar CO2 do ar. Tanto que se existir um ambiente em que você precisa entrar, que esteja com um nível de CO2 extremamente alto e perigoso, você não consegue entrar naquela sala sem um tanque de ar e né, um equipamento parecido com o que você usaria para mergulhar. Então, não se preocupa, o filtro não vai tirar o CO2. A próxima pergunta é sobre nutrição. E se existe algum parâmetro né, que você poderia seguir do começo ao fim, né, qual que seria a janela de concentração de fertilizante do começo ao fim em cada fase da planta né, durante o ciclo. E lógico que isso vai variar muito, né, dependendo da genética, dependendo do ambiente, do grow, os equipamentos e o nível de demanda que está sendo aplicado na planta. Tudo isso pode variar muito, mas só para ter uma noção genérica né, de um parâmetro de concentração de fertilizante que se usaria durante o ciclo da vida, seria 2.4 a 2.6 na Vega e primeira semana da Flora. Baixaria para mais ou menos 1.6, 1.8 dentro dessa primeira semana para a segunda semana. Depois você passa 2.0 a 2.4 até as últimas 2 semanas. Aí cai para 1.8 a 2.0. Segunda pergunta da mesma pessoa, também sobre nutrição, é se a pessoa não está utilizando Plant Prod MJ, como utilizar Plant Prod 71127 e a combinação dos outros ingredientes que eu tinha mencionado. Eu já fiz essa aula, né? Ela tá no meu YouTube, ela tá no Instagram, e eu acho que a melhor coisa para fazer é colocar o link aqui. Você pode ir lá e assistir aquele vídeo onde eu vou explicar, né? Se você está perguntando, provavelmente está usando pela primeira vez essa combinação de produtos, assiste o vídeo inteiro e né, procura todas as informações para poder utilizar né, essa mistura que você está querendo. Pergunta sobre sementes. Após germinar a semente, quanto tempo mais ou menos eu preciso esperar para mandar para a flora? Quando a gente está falando de semente, a gente precisa esperar aquela planta amadurecer. Ela tem que entrar na maturidade para poder passar para a flora, porque você não consegue simplesmente germinar uma semente, já tem os nós, colocar para florir, ela não vai querer florir logo no começo, e você vai ter demora mais para ela vegar de uma forma correta com uma quantidade de luz menor, né? Horas do dia menor. Então, a melhor coisa é deixa ela né, vegar bastante, faz o poda top, o que for que você vai querer fazer para manipular a arquitetura, passa por todos esses processos, que provavelmente vai demorar umas semanas para ela atingir aquela maturidade. Uma das formas que você consegue tipo, visualmente confirmar que ela chegou lá, você vai ver ela começar a produzir as pré-floras, né? É um ótimo sinal que ela amadureceu, mas eu diria depois de tipo talvez o quinto ou oitavo nó, mais ou menos, ela já deve estar madura o suficiente para florescer, mas não é logo de cara. Tem que esperar esse processo. Próxima pergunta é sobre micorrezias e mineral. Se eles casam bem e, na minha experiência, eu nunca vi uma grande diferença em usar. Agora, tem certas pessoas que eu conheço que amam, usam sempre. Eu sei que é um produto, em geral, que é caro, então, para mim, eu nunca vi
um grande custo-benefício em utilizar. Mas, que nem eu falei, conheço gente que usa isso no mineral e no orgânico, e dizem que eles gostam de usar. Então, deixo para você, mas pessoalmente eu não uso normalmente. Próxima pergunta é sobre reaproveitamento do substrato, especificamente coco, ou misturas de turfa com perlita, que nem o Carolina Soil. E isso aqui eu diria, é possível? Sim, em teoria é possível você reutilizar esses produtos. Agora, eu não recomendo, porque é um processo trabalhoso, você tem que, né, passar por um processo de limpagem e, tipo, deixar estéril de alguma forma, provavelmente com calor, e é muito mais simples, ainda mais para mim, simples, barato, eu simplesmente comprar mais. Eu entendo que a situação no Brasil pode ser muito diferente, mas você sempre vai ter o risco de que você vai passar algum patogênio, algum fungo que estava começando uma população anteriormente, né? E se você não fazer essa limpeza bem feito, pode acabar contaminando os seus próximos ciclos. Então, pense muito bem se é uma coisa que você quer fazer, mas não é uma coisa que eu recomendo, por mais que seja possível. Primeira pergunta aqui dessa pessoa é sobre semente. Semente germinou, normal ela ficar ou um pouco escura, um pouco amarela, e pode ser por conta do frio ou talvez por ter ficado na água há muito tempo. Primeiro, é normal. Geralmente a cor é um pouquinho mais escura quando eu penso tipo, na semente germinando. Amarelo não é um sinal muito bom, mas também semente em si é uma coisa muito delicada, né? Quando ela germina, qualquer coisa no ambiente que esteja fora do padrão pode realmente causar, né, algum estresse nela, que você vai, né, conseguir notar. Então, frio, né, alguma mudança grande nos parâmetros de EC, pH, essas coisas assim, vão fazer uma mudança na aparência da planta, provavelmente, que você vai notar. Então tenha cuidado, né, com as sementes, ainda mais logo no começo, elas são muito sensíveis. Próxima pergunta, qual é esse ideal para tamponar o coco para uma semente recém-germinado? Então, para tamponar é diferente do que simplesmente preparar uma planta recém-germinada para ser transplantado. Tamponar, você está tentando remover certos sais que você não quer dentro daquele substrato, né, o sódio, potássio em excesso, que veio da fabricadora e que você quer remover. Então, você vai utilizar um pH, não um pH, desculpa, um EC alto para conseguir combater isso, né, deslocar aqueles sais. Então, normalmente, a pessoa procura usar um EC de 3.0, 3.5, 4.0 para conseguir eliminar o acúmulo de sal que você não quer naquele substrato. Aí depois, se você quiser fazer um flush e eliminar, né, aquele EC, baixar aquele EC para colocar uma planta recém-germinada, aí sim, você troca por um EC muito mais baixo, se quiser 0.5, 1.0, consegue fazer um flush com essa concentração, deixar o substrato no nível que você quer e aí transplantar a sua semente. Qual o ppfD ideal para uma planta recém-germinada? 100 a 200 seria um ótimo ppfD para começar essa planta. Já vi tolerar mais, mas é um ppfD bem conservador para utilizar com clone ou semente recém-germinada. Uma pergunta, posso fazer o CTC? Quanto tempo do coco precisa ficar no molho? A solução, acho que está querendo saber no processo de tamponar o coco, quanto tempo que precisa ficar naquela solução. E é até o ponto de saturação, completamente saturado com aquela solução, para que você consiga dissolver qualquer sais que estão já presos no coco, quando você vai expandir, e trocar, né, por um sais que vai ser melhor para a sua planta e mais fácil para você lavar depois. Então, não precisa ficar muito tempo naquela solução, é só o suficiente para realmente saturar tudo e colocar em solução o sódio e potássio em excesso que pode estar naquele coco. Próxima pergunta, depois da germinação, a gente já passa para o estado vegetativo. Sim, você já passa basicamente para o estado vegetativo, você vai ser conservador nos nutrientes no começo, né? Lógico, você vai ir aumentando, que nem a luz e todos os outros parâmetros, mas sim, basicamente a planta está num estado vegetativo, onde ela está só procurando nesse ponto colocar, né, a biomassa vegetativa, folha, galho,
né? Vai sempre expandir as raízes, mas seria considerado vegetativo. Próxima pergunta, por que o vaso de feltro pode alterar o runoff? E agora eu não sei por fato se realmente o vaso de feltro vai afetar o runoff. Agora, numa pergunta que eu respondi antes, a pessoa estava perguntando, né, estava comentando que tinha um vaso de feltro e que tinha percebido, né, um EC muito alto, diferente do que estava alimentando. Então, existe a possibilidade que talvez alguma dinâmica esteja acontecendo com aquele vaso. Já vi vaso de feltro meio que acumular sal em volta quando ela começa a secar. Você vê basicamente uma camada de sal embaixo e em volta daquele vaso de feltro. E, né, é possível que se aquele sal a mais que só existe por fora está dissolvendo e entrando na solução do runoff, isso pode alterar basicamente o que está vendo. Por mais que aquele sal não esteja basicamente em contato com a raiz e talvez nem influenciando muito a raiz, ela vai sair no seu runoff e vai alterar o que você está vendo como o que a planta sua está interagindo, né? Última pergunta, a pessoa comentou que na aula de CO2 apareceu uma imagem em que uma sala de CO2 tinha exaustão com entrada e saída. E realmente o único motivo pelo qual existiria essa situação é, na verdade, duas. Primeira seria por conta de, tipo, à noite você quiser exaustar o ar, tentar economizar em desumidificação e ainda manter o VPD ou pelo menos nível de umidade ideal durante a noite. Isso seria uma das suas opções, porque você não vai estar utilizando CO2 naquele horário. Uma outra opção também, que seria no caso do meu grow, pelo menos, né, onde eu trabalho, existe um sistema enorme de exaustão dentro da sala, mas ela não fica ligada, mas no caso, né, de emergência, se o CO2 por acaso excedir um nível extremamente alto, a gente consegue ligar aquele sistema e, né, tirar todo o CO2 daquela sala para a gente poder entrar naquela sala. Então, existem motivos por qual você talvez gostaria de ter uma exaustão numa sala de CO2, mas você não vai querer ligar aquilo necessariamente durante o dia enquanto o CO2 está ligado.